Oi pessoal, essa aqui então é a aula número 13 do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai conversar sobre otimização de consultas. Na aula passada a gente falou demos uma visão geral na aula 12 sobre processamento de consultas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o processo de otimização de consultas, que consiste na geração de planos dado uma consulta SQL, de plano de execução e a escolha de qual é o melhor plano com base em vários fatores. A gente vai falar então sobre otimização a nível de álgebra racional, nível do plano de consulta detalhado, vamos ver como é que faz estimativas de custo para consultas com índice e sem índice, e vamos falar sobre geração e comparação de planos. A gente vai usar como base para essa aula o nosso livro texto do Garcia Molina Ullmann e Weedle, Database System The Complete Book, e aí estão as seções que a gente está usando como referência para essa aula. Como sempre, recomendo que vocês estudem pelo livro texto e não somente assistir às aulas e olhar os slides. Bom, estou começando falando sobre otimização de álgebra, em nível de álgebra relacional. O que a gente vai ver são regras de transformação que preservam a equivalência da consulta original e que, teoricamente, levam a melhorias no plano da consulta, no plano inicial da consulta. E o que a gente vai tentar responder aqui a pergunta é o que são transformações boas, ou seja, que geram otimizações, geram melhorias no plano. Então, para começar, revisando aqui algumas regras comutativas e associativas da álgebra relacional. Então, regras comutativas, eu posso fazer a junção de R com S, natural ou qualquer outro tipo de junção, equivalente à junção de S com R, ou seja, a ordem das junções não altera o resultado. A mesma coisa vale para produto cartesiano, a mesma coisa vale para a união, assim como para a união de conjuntos, e a mesma coisa vale para interseções, da mesma maneira que interseções de conjunto. Ou seja, as operações da álgebra, tanto a junção, quanto o produto cartesiano, quanto a união, quanto a interseção, elas são comutativas. Talvez valha a pena mencionar aqui que eu estou revisando essas regras, porque elas serão usadas mais na frente para aplicar sobre as consultas, para a gente poder então otimizar essas consultas usando essas regras. Também existem regras associativas na álgebra relacional. Então, a ordem R, junção S, junção T, é igual a R, junção S e depois junção S, junção T. Do mesmo jeito, o produto cartesiano também é associativo. Do mesmo jeito, a união é associativa. E do mesmo jeito, a interseção é associativa. Então, a gente pode aplicar essas regras sobre as expressões da álgebra relacional, que a gente está gerando expressões equivalentes, né? Vejam que a parametrização aqui, no caso dessas regras, ela indica a ordem em que as operações serão executadas, né? Quer dizer, nesse caso aqui, primeiro eu executo a junção de R com S, depois executo o resultado com T. Veja que o número de operações geradas aqui depende da ordem, assim como a gente tem, por exemplo, no produto, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com matrizes, né, com álgebra linear. Então é parecido aqui o que a gente vai discutir. Bom, então, lembrando que o nome dos atributos são levados para o resultado, mas a ordem dos atributos ela não é importante. E lembrando também que as expressões podem ser escritas como árvores. Então, por exemplo, essa árvore aqui indica que a primeira operação realizada é a junção de R com S, e o resultado dessa junção eu vou fazer uma outra junção com T. Isso é equivalente a primeiro fazer a junção de S com T, depois pegar o resultado e fazer uma junção com R. Então, assim como eu escrevi as expressões usando parametrização, eu também posso usar árvores para descrever expressões da álgebra relacional.
Bom, algumas regras para as seleções. Então, suponha que eu tenho dois predicados P, né? Esses dois predicados podem ser unidos por uma conjunção, né? O E, então, é predicado 1 e predicado 2. Então, seleção sobre a relação R de P1 e P2 é equivalente à aplicação de primeiro P2 e depois P1 sobre R, certo? Para o OU, né, quando eu quero juntar os dois predicados com um OU, então, predicado P1 ou P2, R é igual, é equivalente à aplicação do predicado P1 sobre R, aplicação do predicado P2 sobre R e é uma união. Então, nesse caso aqui, os dois predicados estão sendo aplicados de uma vez. Nesse caso, primeiro eu aplico um, depois o outro sobre a relação e em seguida faço uma união. Da mesma maneira, o predicado, a seleção de P1 e P2 sobre R é igual à seleção de P2 e P1 sobre R, ou seja, a ordem dos predicados não altera e, portanto, baseado nessa primeira regra, isso também é igual à seleção de P2 de P1 sobre R, depois o resultado aplica o predicado P2. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que eu posso desdobrar os predicados dessa maneira no caso de conjunções e dessa maneira no caso de uniões. Para que serve isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Também vale a pena lembrar a diferença entre bags e conjuntos, já que quando a gente está falando de SQL, né, a semântica das operações é conjunto. Desculpa, é bag, né? Não é conjuntos de conjuntos. Então, só para dar um exemplo aqui, suponha que R é o conjunto ou a relação AABBC. Isso aqui é um bag, portanto, vejam que eu tenho elementos repetidos, então isso aqui não é conjunto, isso aqui é um conjunto de conjuntos, ou seja, um bag. E S é BB, CCD, então esse também é um bag, né, onde eu tenho elementos repetidos, o que seria R união S. Eu tenho duas opções, duas possíveis semânticas para união nesse caso. Então eu posso repetir somente o elemento, a ocorrência do elemento que tem mais ocorrências, então eu fico aqui com AA, BBB, esse BB é eliminado, né, porque o BBB é o que tem mais ocorrências, CC, o azul, esse C é eliminado, e o D, certo? Então, a outra opção é eu acrescentar todos os elementos. Então, AA, os dois daqui, BBB, os três daqui, BB, os dois daqui, CC, os dois daqui, C, esse C daqui, e o D. São duas opções que geralmente são implementadas pelos sistemas para implementar a união em caso de bags. Vamos ver um exemplo aqui da opção 1. Suponha que eu tenho uma tabela T1, né, onde eu tenho ano e estado, e T2 também ano e estado. Então eu tenho as tuplas 97AM, 99AM, 99MG, na tabela T2, 99AM, 99AM, 98AM. Vejam que 98AM, 99AM está repetido aqui. Então, na opção 1, T1 união T2, é 97AM, essa tupla, 98MG, essa tupla, 99AM, então na opção 1 eu retiro essa única ocorrência de 99AM, substitui pelas duas de 99AM, e 98AM, né? 98MG foi a que veio aqui. Então, isso aqui seria T1 união T2 no caso da opção 1. No caso da opção 2, eu preservo todas as instâncias, né? 97AM, 99AM, essa cinza, 98MG, 99AM, 99AM, 98AM. Então, a primeira opção e a segunda opção da semântica para a união de bags. Então, a implementação vai depender do sistema, uma ou outra opções são possíveis e as duas estão corretas. Vejam que no caso de bags, não é o caso aqui da gente deixar uma única ocorrência de 99AM, só para deixar claro esse ponto. Bom, agora vamos ver regras para projeções. Então a gente viu regras, só para a gente recapitular aqui rapidinho, a gente viu regras comutativas e associativas para junções, para produtos cartesianos, para uniões e para interseções.
Vimos as regras para seleções, semântica de bag e conjuntos para união. E agora vamos olhar as projeções. Sejam x e y conjuntos de atributos, eu vou usar essa notação xy para indicar que que a união dos atributos de x e y é x união y. Então, conjunto dos atributos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Isso não é exatamente uma regra, mas é um aviso, né? Um ponto de atenção. Projeção de xy sobre R é diferente da projeção de x sobre a projeção de y sobre R. Isso porque, ao fazer a projeção de y sobre R, eu posso retirar os atributos, eu provavelmente tenho uma chance de retirar os atributos que eu vou precisar para fazer a projeção de x, certo? Então, isso não é verdade, não é equivalente em todos os casos. Pode ser ou pode não ser, no caso geral não é. Agora, regras para combinação de projeções com junções. Então, se P é um predicado com atributos da relação R e Q é um predicado com atributos da relação S, a projeção de P sobre a junção de RS é equivalente à projeção de P, dos atributos P, sobre R, junção de S. Qual que foi a diferença aqui? Antes de fazer a junção, eu fiz a projeção. Ou seja, eu adiantei a projeção aqui na ordem de execução. E nesse caso, a projeção seria feita depois. Da mesma maneira, sendo que o conjunto de predicado, um predicado sobre S, projeção de Q sobre R, junção S, é equivalente a R, junção predicado, seleção de Q sobre S. Nesse caso, então, aqui eu adiantei, fiz primeiro a projeção sobre os atributos de S, certo? Então, nesse caso aqui, eu mexi na ordem de execução para ter uma expressão equivalente. Nesse caso aqui, adiantando a projeção de P, e nesse caso aqui, adiantando a projeção de Q. Ainda combinando seleção e junções, nesse caso, como antes, P é um predicado com atributos de R, Q é um predicado com atributos de S, e M é um predicado com atributos das duas relações, R e S. Então, eu posso adiantar de cada lado os predicados, ou seja, eu posso fazer a seleção de R, a seleção de Q sobre S, antes da junção, né, considerando que eles vão ser unidos aqui por uma conjunção. E se eu tiver um conjunto M de predicados com os atributos R e S, eu posso adiantar a projeção de P, posso adiantar a projeção de Q, desculpa, a seleção de P, a seleção de Q, mas não posso adiantar a seleção de M. Eu só posso fazer ela depois que a junção estiver pronta, claro, porque M é um conjunto de predicados com os atributos de R e S. No caso de OU, né, eu posso adiantar também, mas nesse caso eu teria que fazer duas junções parciais e depois uma união, né? Então, nesse caso aqui, a seleção de P ou Q, então estou juntando os dois predicados, P e Q, com um OU, onde, de novo, P é um predicado com atributos de R, Q é um predicado com atributos de R, sobre RS, né? Então, isso aqui seria equivalente a adiantar os predicados, a seleção com os predicados P sobre R, fazer a junção com S, adiantar a seleção com os atributos de Q de S, né, fazer a junção e depois fazer a união do resultado. Então, nesse caso, eu não poderia simplesmente adiantar como eu fiz nesse caso aqui, certo? Ou nesse caso aqui. Eu preciso fazer a seleção e depois fazer a união. Isso porque, de novo, sendo um ou, eu preciso fazer uma junção, uma união. Isso aqui na realidade, uma consequência dessa regra do ou que a gente viu aqui atrás. Tá certo? Vamos lá. Seguindo.
Bom, agora combinação de projeções e seleções. Então, nesse caso aqui, a ordem que eu tinha originalmente é primeiro a projeção dos atributos de P sobre R, seguido de uma seleção dos atributos de P sobre R, seguido de uma projeção de X. Então eu posso, nesse caso, adiantar essa projeção, né, para R aqui embaixo, onde X é um subconjunto dos atributos de R e Z são os atributos do predicado de P. Eu posso adiantar, mas eu tenho que ter certeza que eu vou trazer os atributos que essa seleção vai precisar, porque senão eu não consigo depois realizar essa projeção aqui fora. Então eu posso adiantar essa projeção, mas para adiantar eu tenho que garantir que os atributos serão usados aqui atrás. Agora, combinando projeções e junções, eu posso adiantar essas projeções, como foi feito aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu fazia primeiro a junção de R sobre S, depois fazia a projeção desse resultado com os atributos de X e Y. X é um subconjunto dos atributos de R, Y é um subconjunto dos atributos de S, e Z é a interseção dos atributos de R e S. Então eu posso fazer, mas eu tenho que garantir que esses atributos da interseção eles têm que estar presentes, porque senão eu não consigo fazer de novo a projeção aqui fora. Então eu posso adiantar a projeção dos atributos de X sobre R, de Y sobre Z, mas eu tenho que garantir que eu vou trazer os atributos de R que eu vou precisar aqui fora para Y e, os atributos que eu vou precisar aqui fora para Y, para X, nessa projeção. Então, a maneira de combinar adiantando esses predicados é usando essa pequena regrinha que está aqui. Agora, combinando projeções, junções e seleções, né? Então, vejam aqui. Projeção, primeiro eu tenho uma junção de R com S, seguida de uma projeção de P, né? Seguida de uma seleção de P, o sigma, né, seleção de P. Então, vou começar de novo aqui. Tenho, então, uma junção de R com S, seguida de uma seleção de P, né, o predicado P, seguida de uma projeção dos atributos X e Y. Eu posso adiantar essa projeção, mas eu tenho que garantir que, além de projetar X e Y, eu tenho que projetar os atributos Z, que serão usados pelo predicado P aqui fora, certo? Então, nesse caso aqui, o Z', né, é Z, ou seja, os predicados, os atributos que eu vou precisar, os atributos que estão em interseção de R e S, união com os atributos que vão ser usados pelo predicado P aqui fora. Então, eu posso adiantar essa projeção, mas eu tenho que garantir que isso aqui vai acontecer. Agora, seleção com operadores de conjunto. Nesse caso aqui eu tenho união de R e S, projeção, seleção P, de novo então, errei de novo, vamos lá. União de R e S, seleção sobre esse resultado com o predicado P, eu posso distribuir o predicado. Ou seja, eu posso aplicar o predicado P sobre R, o predicado P sobre S e depois fazer a união. Então, nesse caso aqui, eu adiantei as seleções. No caso da diferença de conjuntos, né, onde eu vou aplicar P sobre a diferença de R e S, eu posso aplicar P sobre R somente, ou posso aplicar P sobre R e sobre S. Né? Por que isso ocorre? Porque lembrem-se que R, S são as tuplas que estão em R, mas que não estão em S. Certo? Então eu posso selecionar essas tuplas aqui e só depois retirar, eu posso aplicar nos dois. Tanto faz. Porque se a tupla não satisfaz P, ela será retirada aqui. Eu posso adiantar e já retirar essas tuplas aqui em S. Tá? Então isso aqui é equivalente. Bom, então dessas transformações, dessas regras todas, surgem algumas transformações que serão úteis e que a gente vai aplicar na otimização das consultas ciclo transformadas para álgebra linear, para álgebra relacional. Então, primeiro essa daqui, adiantar os predicados, então desdobrar os predicados
que estão unidos por uma conjunção. Então, seleção de P1 e P2 sobre R, a gente vai transformar para projeção de P2 sobre R, seguida de uma projeção de P1 sobre R. Então, a gente está desdobrando uma operação complexa em duas menores. A gente vai adiantar, fazer o adiantamento dos predicados, projeção de P sobre R, junção S. A gente vai aplicar o predicado sobre R e depois fazer a junção. Eventualmente, a gente vai rodar a junção. Então, ela é RS, a gente vai transformar em SR, dependendo do caso. E a gente vai fazer o adiantamento das projeções, preservando os atributos que são necessários no predicado. Então, a gente vai adiantar essa projeção aqui para dentro. Tá? Depois, a gente vai fazer a seleção. Depois, a gente vai reaplicar a projeção com os atributos que estão faltando. Essas 4 transformações são úteis e serão usadas aí ao longo da otimização de consultas. Então, de cara, uma convenção que a gente vai sempre usar aqui é que as projeções vão ocorrer antes, né? Então, por exemplo, seja uma relação R A, B, C, D, E, eu, nesse caso, faço uma seleção onde A igual a 3 e B igual a gato sobre R, depois faço a projeção. Sempre que possível, eu vou adiantar essa projeção. Então, projeção. Então, eu adianto essa projeção para pegar os atributos que eu vou precisar aqui. Então, E que eu vou precisar nessa projeção, A, B que eu vou precisar nos predicados dessa seleção. Por que eu faço isso? Vamos lá, aqui já dá para a gente começar a falar. R é uma relação que tem muitos atributos, certo? Quando a gente executa primeiro a seleção, eu diminuo o número dos atributos que eu estou projetando para depois fazer a seleção e a projeção final. Com isso, o que eu estou fazendo na realidade é diminuindo o volume de dados que eu tenho no buffer para fazer essa operação, certo? Então, quando eu tenho que carregar a tabela inteira para fazer a seleção, né, o volume de bytes que eu vou trazer para a memória contém todos os atributos de R. Nesse caso aqui, onde eu aplico a projeção primeiro, o volume de bytes que eu vou trazer para a memória, para então aplicar a seleção, é menor, né? Então a gente já sabe que quanto mais espaço eu tiver no buffer, mais dados eu consigo trazer, né? menos vezes eu vou ter que ir na memória. E isso vai sempre melhorar o desempenho do sistema, certo? Então, a convenção para a maioria dos sistemas é que eu vou adiantar o máximo possível as projeções, certo? Bom, a gente já viu então as regras, já vimos algumas transformações. Nenhuma transformação por aplicação da regra é boa em todos os casos. No entanto, da mesma maneira como as projeções, executar seleções mais cedo é geralmente melhor pela mesma razão. Quanto mais cedo eu executo as seleções, menos tuplas eu vou trazer para a memória e, portanto, eu vou ter o meu buffer menos ocupado, né? Usando melhor o buffer do sistema. Existem muito mais transformações, né, que são discutidas no livro-texto, por exemplo, eliminação de superexpressões comuns, eliminação de duplicatas, mas a gente não vai entrar nelas, que é para não entrar, o assunto não ficar aqui muito comprido, tá certo? Essas transformações são discutidas no livro-texto. A gente, nas nossas avaliações, vai cobrar basicamente essas que a gente viu até agora. Bom, agora vamos falar um pouco sobre estimativas de custo. Aqui o assunto de estimativas de custo é equivalente às seções 16.4, 16.4.1, 16.4, 16.4.1 e a 16.4.4, aqui está errado, né? Deixa eu logo trocar aqui. A 16.4.4 do nosso livro-texto, né? Então é aqui que estão então os assuntos que a gente vai ver na parte de estimativa de custos. Bom, o que é a estimativa de custo? A escolha do plano de execução envolve estimar o custo da sua execução. O custo está relacionado a dois fatores. Primeiro, a estimativa do tamanho do resultado, ou seja, quanto maior o resultado que eu tenho que trazer para a memória, maior o custo. E a estimativa do número de operações de entrada e saída, principalmente leituras de disco que eu vou ter que fazer para executar esse plano. Então eu vou tentar reduzir o máximo
esses dois custos, tá certo? Para estimar o tamanho do resultado, o SGBD ele vai manter estatísticas atualizadas para cada relação R. Então, o SGBD, certo? Além dos dados, além dos catálogos, ele mantém, né, em tabelas mesmo, em arquivos mesmo, algumas estatísticas para cada relação do banco de dados. E a tentativa é manter essas estatísticas sempre atualizadas para cada relação. Existem vários tipos de estatísticas que são utilizadas, isso depende de cada sistema, mas em geral o mínimo de estatísticas que são mantidas são as seguintes. Primeiro, o número de tuplas na relação, ou seja, quantas linhas tem cada tabela. SR, que é o número de bytes em cada tabela, em cada relação. BR, que é o número de blocos usados para armazenar a tabela, né? E VDRA, essa é uma estimativa um pouquinho mais difícil, que é um número de valores distintos em R para o atributo A. Então, número de tuplas, tamanho em bytes de cada tupla, número de blocos usados para armazenar todas as tuplas e valores distintos em R para o atributo A. Vamos ver um exemplinho aqui. Eu tenho essa relação R, eu tenho 4 atributos, A, B, C, D, A. Então eu tenho as seguintes tuplas, 1, 2, 3, 4, 5, né? E os seguintes tamanhos de atributos. A, strings de 20 bytes, B, inteiros de 4 bytes, C, datas de 8 bytes e D, string de 5 bytes. Certo? Então isso aqui são o tamanho de cada atributo. Então, TR, número de tuplas na relação R, 1, 2, 3, 4, 5. SR, tamanho das tuplas de R, 20 mais 4, 24, mais 8, 32, mais 5, 37. Número distintos de valores de A na relação R. Então A tem gato, cão e pato. 3 valores distintos de A em R. Valores distintos de C em R. 10, 20, 30, 40, 50. 5 valores distintos de C em R. Valores distintos de B em R. 1. Só tem um valor de B em R, né, que se repete nas 5 tuplas. Valores distintos de D em R. A, B, A se repete, C, D. Tem 4 valores distintos de D em R. Então, repetindo, essas estatísticas elas são mantidas pelo SGBD para cada tabela R da relação e são usadas para estimar o custo de execução dos planos de execução, dos planos de consulta que são gerados pelo otimizador, certo? Bom, como é que a gente faz a estimativa de custo das operações da álgebra relacional? Então, qual que é a estimativa de tamanho do produto cartesiano? Então, se eu tenho W igual a R1 cartesiano R2, o número de tuplas de W é o número de tuplas de R vezes o número de tuplas de R1 vezes o número de tuplas de R2, né? Então, quando eu estou fazendo produto cartesiano, eu combino cada tupla de R1 com cada tupla de R2. Portanto, o tamanho do produto cartesiano em tuplas é T de R1 vezes T de R2. E o tamanho da tupla, ou seja, quantos bytes tem na tupla, como eu vou combinar cada tupla de R1 com cada tupla de R2, eu vou ter que o número de bytes em W é o número de bytes de R1 mais o número de bytes de R2. Certo? Então, essa é a estimativa. Como é que eu calculo a estimativa do produto cartesiano dado a estimativa das tabelas individuais. A estimativa de tamanho para a seleção. Então, W é seleção, usando o predicado Z, que vai me dar aqui um valor de R, um conjunto de valores de R. Nesse caso, o número de tuplas de W é o número de tuplas de R dividido
pelo o número de valores diferentes do atributo Z em R. A hipótese, nesse caso, para fazer essa divisão, é que os valores na expressão de seleção Z igual a val são uniformemente distribuídos sobre os possíveis valores de R. Tem um probleminha aqui nessa transparência, só resolver isso aqui rapidinho para a gente não ter mais problema aqui. É que esse cara aqui ele está como subscrito, mas ele não é subscrito. Então deixa eu corrigir aqui on the fly para não ficar a impressão que ele está aqui no subscrito. Pronto, agora ficou mais claro. Então, só para deixar claro aqui, essa pequena correção que eu fiz, então essa seleção de Z igual a val está sendo aplicado sobre a relação R, tá certo? Então, nesse caso, sobre a hipótese de que os valores na expressão de seleção Z igual a val são uniformemente distribuídos sobre os possíveis valores de Z, então, o número de tuplas em W, né, é igual ao número de tuplas em R dividido pelo número de valores distintos de R em Z. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Aquela nossa tabela R aqui, A, B, C, D, que a gente já viu, né? A consulta, então, é W igual a seleção Z igual a val sobre R, e T de W é T de R dividido por V de RZ, é o número de tuplas em W. Então vamos ver isso para cada atributo Z, né? Quando Z é igual a A, B, C, D. O número de tuplas em R é sempre 5, né? E o número de tuplas em VR, o número de tuplas, o número de valores distintos de VRZ a gente já viu aqui, né? Então vamos lá. T de W, quando Z é igual a A, é 1,7, que é 5 dividido por 3. B, 5 dividido por 1 é 5, então o número de tuplas é 5, né? Então, suponha que eu estou fazendo aqui T de Z igual a 1 sobre R, T de B igual a 1 sobre R. Eu tenho 5 tuplas no resultado, que são todas. Para C, 5 é 1, né? Porque para cada, como eu tenho valores distintos aqui, né? O número de valores distintos de T de C em R é 1, né? É 5, desculpa, né? Eu tenho 5 valores distintos. Então, o resultado de C é sempre 1. Sempre será uma tupla porque eu tenho valores distintos sempre. E D, como eu tenho valores distintos, é 1,25. Então, vejam que esse valor está sempre entre 1 e o número total de tuplas. Tá certo? Isso vai depender da distribuição dos valores na tabela. Tá certo? Então, supondo que essa distribuição é uniforme, eu consigo calcular aproximadamente o tamanho da minha seleção utilizando as estatísticas do banco de dados para R e para a tabela R. Certo? Então, vejam que isso é uma estimativa, tá certo? Do número de tuplas. Por exemplo, eu não posso dizer que vai ter 1,67 tuplas. Né? Na realidade, vai depender do valor que eu estiver fazendo a seleção. Né? Mas o que a gente está querendo mostrar aqui é que como é que eu posso estimar. Né? Como é que eu posso estimar? Vejam que eu acerto bem quando o número de valores distintos é 1, né? Porque como eu tenho um valor distinto para cada valor de B, né? C, D, C sendo 10, 20, 30, 40, 50, eu sempre vou recuperar somente uma tupla. Né? Aqui no caso, no caso de B, eu sempre vou recuperar as 5 tuplas. Né? Já que eu só tenho um valor. E no caso de C, como eu tenho 5 valores distintos, será sempre 1. Esse valor aqui, então, vai estar sempre entre 1 e o número de tuplas da tabela R. Né? E quanto mais atributos diferentes eu tiver, quanto mais valores diferentes eu tiver para aquele atributo, menor será o número de tuplas que eu vou ter no resultado. Certo? Chegando até 1 aqui no melhor caso. Bom, quando eu tenho um predicado que não inclui uma igualdade,
né, uma seleção que não inclui uma igualdade, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho seleção sobre R, onde Z é maior ou igual a um valor. Na primeira possibilidade, eu tenho 50% de chance da tupla satisfazer a condição. Então, nesse caso, eu simplesmente estimo que T de W é T de R sobre 2. Então, o número de tuplas em W será metade do número de tuplas sobre R, então essa estimativa pode ser feita. Outra maneira da gente fazer é, intuitivamente, aceitar que menos da metade das tabelas, das tuplas de R satisfazem esse predicado. Então, nesse caso, T de W é T de R sobre 3. Né? Então, os dois tipos de estimativas são geralmente usados pelos SGBDs. Uma terceira solução é a gente estimar uma faixa de valores. Né? Então, nesse caso, T de W seria F de X, seria F, né? Onde F é o número de valores dentro de Z da faixa, valores de Z dentro da faixa, multiplicado por TR. Vamos ver aqui como é que isso vai funcionar na prática. Então, supõe, por exemplo, que eu tenho aqui essa tabela R, né? Eu tenho aqui um atributo Z, e a minha consulta é W é igual a seleção sobre R de Z maior que 15. Né? Supõe que o valor mínimo de Z seja 1 e o máximo seja 20. Então, F é 20 menos 15 mais 1, que são os valores dentro da faixa, dividido pela faixa total. 20 menos 1 mais 15. Isso dá 6 sobre 20. Né? Então, isso aqui é a proporção dos atributos, dos valores de Z que estão dentro da faixa. Né? Então, 6 dos 20 valores de Z estariam dentro da faixa. Né? Então, aí eu posso usar essa proporção e multiplicar por T de R para obter a estimativa de W. Então, esse também é uma heurística bastante usada pelos SGBDs para estimar o valor do custo W. No caso de junções, né, vamos supor que eu tenho duas tabelas, R1 e R2, e eu quero estimar o custo da junção de R1 sobre R2, certo? Então, supõe que R1 tem um conjunto de atributos X, R2 tem um conjunto de atributos Y, por exemplo, R1 tem A, B, C e R2 tem A, D. Na hipótese, e existe, né, então, esse atributo A que está na interseção de X e Y, é um atributo comum, um atributo que eu vou usar na junção. Né? Tem duas hipóteses. Na hipótese 1, os valores, o número de valores distintos do atributo A em R1 é menor do que o número de valores distintos de A em R2. Nesse caso, para cada valor de A em R1, cada valor de A em R1 está em R2, porque eu tenho mais valores distintos de A em R1 do que em R2. Na hipótese 2, eu tenho o número de valores distintos de A em R2 é menor do que o número de valores distintos de A em R1. Então, nesse caso, para cada valor de A em R2, ele está em R1. Né? Ou seja, qual é o dos dois que tem mais valores distintos de A? R1 ou R2? Então, baseado nessas hipóteses, a gente vai estimar o número de tuplas em W. Né? Na hipótese 1, né, onde o número de valores de R2 é maior do que R1, cada tupla de R1 vai casar com T de R2 dividido por VR2 A de tuplas. Usando isso aqui usa a mesma ideia lá da seleção que a gente viu. Portanto, T de W é T de R1 vezes T de R2 dividido por V de R2A. Isso dá T de R1 vezes T de R2 dividido por V de R2A. Se for o contrário, aí eu tenho exatamente a situação inversa. V de R2 é menor do que V de R1A, então cada tupla de R2 vai casar com T de R1 dividido por V de R1A tuplas, de novo usando a mesma ideia da seleção,
Portanto, agora invertendo, né? T de W é T de R2 vezes T de R1, dividido por V de R1A, T de R2 vezes T de R1, dividido por V de R1A. A gente pode generalizar essa fórmula para os dois, né? Dizendo o seguinte, que dada a junção R1, R2, no caso geral, o número de tuplas em W é o número de tuplas de R1 vezes o número de tuplas de R2, dividido pelo máximo de V de R1A e V de R2A. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é juntando essas duas formas. Veja que esse aqui é T de R2 vezes T de R1, dividido por V de R1A. E esse aqui é T de R1 vezes R2, dividido por V de R2A. Então, só muda esse termo de baixo. E esse termo de baixo depende de quem é maior, V de R1A ou V de R2A. Então, a fórmula geral é T de W igual a T de R1, T de R2, dividido pelo máximo de V de R1A, V de R2A. Lembrando que T de R1 é o número de tuplas em R1, T de R2 é o número de tuplas de R2, VR1A é o número de valores distintos do atributo A em R1, e V de R2A é o número de valores distintos de A em R2. Certo? Então, essa é a fórmula para a gente calcular o número de tuplas da junção R1 R2. Uma hipótese alternativa é assumir que os valores são uniformemente distribuídos sobre o domínio e que cada tupla de R1 casa com T de R2 dividido pelo domínio de A, ou seja, o número de valores distintos de A, né? Tamanho do domínio A. Nesse caso, eu posso estimar com T de W sendo T de R2 sobre T de R2 dividido pelo domínio de A. Então, assumindo que nesse caso, cada tupla de R1 casa com T de R2 domínio de A. É uma outra maneira de fazer também a estimativa de T de W. O tamanho das tuplas é mais fácil, né? Basta juntar os atributos de R1, os atributos de R2 e tirar o atributo A, porque sendo uma junção, o atributo A não se repete. Então, o tamanho da tupla de W é o tamanho da tupla de R1, mais o tamanho da dupla de R2, e eu tiro uma das ocorrências do atributo A porque ele não se repete. Vai ficar só em R1 e R2. Outros operadores. No livro a gente vai encontrar a seleção, né? a projeção, a seleção com dois atributos, junção S com vários atributos comuns, união, interseção e diferença, tudo está no livro. A gente não é necessário a gente estudar aqui na sala de aula, aqui na aula, e a gente não vai cobrar então isso na avaliação, só acho que a gente viu até agora aqui. Mas está tudo direitinho lá no livro, caso alguém queira se aprofundar. Bom, mas o que é importante é que, agora que a gente sabe como é que a gente estima as operações individuais, como é que a gente vai estimar expressões complexas, né? É claro que o que a gente vai fazer aqui é estimar valores intermediários. Então, suponha que eu tenho aqui essa expressão mais complexa, onde eu tenho uma seleção sobre R1, né? E o resultado dessa seleção é uma junção com R2, certo? Então, primeiro eu vou estimar as estatísticas desse resultado intermediário 1, que é a seleção sobre R1 de D igual a A, né? Isso aqui vai ser, então, T de U será T de R1 dividido por V de R1A, como a gente já viu, e S de U será S de R1, porque tem os mesmos atributos, aqui é uma seleção. E o número de valores distintos de U para cada atributo, claro, vai depender de qual que é o atributo que está sendo usado aqui. Então tem que ter que computar isso também, né? Vamos estimar o V de U asterístico para cada atributo daquela nossa relação A, né? Então, V de R1A é 3, número de valores distintos de R1, como antes, né? V de R1B 1, V de R1C 5, V de R1D 4. Então, no caso de D, né, eu quero estimar V de U asterístico para cada atributo, V de UD é 1, né, quando eu faço a projeção para D igual a A, né, D igual a A, né, eu só vou ter uma tupla aqui, né, que é essa daqui, onde D igual a A. V de U igual a B também é 1, né, porque em todos os casos eu só tenho esse atributo, é 1 mesmo.
V de UC, né? V de UC, né? Quando eu faço o atributo C, aí, como eu tenho valores distintos de C, o V de UC será T de R1A dividido por V de R1D, né? Porque aí vai depender dos valores de D, porque essa é a minha expressão. Então, assim, se V de UD é igual a 1 e V de UX é V de R1X para X diferente de D. Para qualquer um outro cara que não seja D. Certo? Bom, agora, expressões complexas agora usando junção. Então, suponha que eu tenho R1A, R2A, V de UA é o mínimo entre V de R1A e V de R2A, a gente já viu isso. V de UB é V de R1B e V de UC é V de R2C. No caso de junções, então a gente tem essa ideia aqui. Agora, se eu tenho 3 junções, aí o custo vai depender da ordem que eu estou realizando as operações, né? Então, por exemplo, suponha que T de R1A é igual a 1000, V de R1A é igual a 50, V de R1B é igual a 100, T de R2 igual a 2000, V de R2B igual a 200, V de R2C igual a 300. T de R3, 3000, V de R3C 90, V de R3D 500. Então vamos ver lá. Se eu fizer o R1, R2, né, usando aquelas continhas que a gente fez, eu vou ter T de U 100 vezes 200 dividido por 200, usando a formulazinha da junção que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, número de tuplas de R1 vezes o número de tuplas de R2 dividido pelo maior, né, entre os possíveis, o número de tuplas possíveis para o atributo da junção, que nesse caso é 200. Né? V de UA é 50, que é o mesmo de A para U, V de UB 100 e V de UC 300. Agora, pegando o resultado de isso que eu quero fazer, né? R1, junção R2, junção R3. Nesse caso aqui eu estou pegando o primeiro caso em que eu estou fazendo a junção de R1 e R2 e fazendo o resultado com R3. Né? Com R3. Então vamos lá. Z é U, junção U, esse cara aqui, junção R3. Então é 100 vezes 200 vezes 300, que é o número de tuplas, 3000, desculpa, que é o número de tuplas de R3, dividido por 200 vezes 300, que é o máximo de valores distintos. 200 nesse caso, vezes 300 para Z de U, para R3. Né? V de ZA é 50, usando as mesmas formulazinhas anteriores, V de ZB 100, V de ZC 90, V de ZD 500. Então, para essa ordem, né, eu teria esse T de Z que está aqui. Para outra ordem, é claro que vai dar diferente. Tá certo? Então, a ordem vai importar aqui, né, da execução das junções. Bom, falando agora um pouco sobre as estatísticas do banco de dados. A estimativa de custo depende dos dados estatísticos mantidos pelo SGBD. A qualidade da estimativa depende do volume, da granularidade e da frequência da atualização dessas estatísticas. A manutenção das estatísticas deve ser problemática, né? Por quê? Porque se eu tiver que escrever nas tabelas onde eu tenho as estatísticas cada vez, isso vai me tomar tempo. Se elas forem atualizadas muito frequentemente, para cada tupla pode haver impacto no desempenho. O SGBD pode atualizar as estatísticas periodicamente quando o sistema está livre, né? Então, geralmente é isso que é feito. Mesmo para consultas médias, podem haver milhões de planos de execução. Bom, então falando aqui sobre estatística de banco de dados. Então, pessoal, o que a gente viu até agora é que, dependendo do plano que é gerado, eu vou ter diferentes custos, né, que dependem da ordem em que as operações serão executadas. Né? Então, mesmo para consultas medianas, podem haver milhões de planos de execução. A computação do custo de um plano pode levar alguns milissegundos, resultando em horas para otimizar uma consulta, o que é ruim. Em 1979, o Selinger propôs uma heurística baseada em programação dinâmica, que é uma estratégia bottom-up, que é otimizar subconsultas de uma tabela, utilizar esses planos ótimos para otimizar subconsultas de 2 tabelas, utilizar esses planos ótimos para otimizar subconsultas de 3 tabelas e assim por diante,
que é uma estratégia típica de programação dinâmica, como vocês devem ter visto em outras disciplinas. Então, por exemplo, meu plano de consulta é esse aqui. Pego a tabela Movistar, aplico uma seleção, aplico uma projeção, pego o resultado, faço uma junção e depois faço uma projeção de um outro atributo. Então, eu estimo o tamanho dessa seleção usando as técnicas que a gente acabou de ver, né? Isso vai me dar aqui, então, a seleção aqui desse lado, né? E aí depois eu posso executar essas operações usando, a gente vai ver isso na próxima aula, esses algoritmos que vão executar essas operações. Bom, então falando agora sobre o processo geral de otimização de consulta. Então, dado uma consulta, certo? Vão ser gerados vários planos, né? Alguns planos eu vou podar, outros eu vou manter, com base nas otimizações da álgebra relacional. Para os que são mantidos, eu vou estimar os custos usando as técnicas que a gente acabou de ver, e desses eu vou escolher o de custo mínimo para executar. Então esse aqui é o processo geral de otimização de consulta. Entrou uma consulta em SQL, transforma em álgebra, gera os planos usando a álgebra, podo alguns que não têm chance de funcionar bem por causa da própria álgebra. Para aqueles que sobrevivem a essa poda, eu vou estimar os custos e escolho o mínimo, certo? Então esse slide resume um pouco essa história toda aqui de otimização de consultas. Então é isso na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai estudar, na aula de número 14, nós vamos estudar a parte de execução de planos de consulta. Obrigado.